Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, momentos que eu estou vivendo, tudo aquilo que o grande Criador do universo oportuniza que eu venha viver, ser e experimentar. E eu falo sempre sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências de vida. E o que é que eu tenho para passar para vocês nesse momento? É que você nunca deve se arrepender do bem que você faz, porque o bem que você faz, você está fazendo algo para a sua própria existência, você está fazendo um plantio que você irá colher no futuro. Eu ontem estava no shopping e eu postei uma foto com a mensagem que falava assim: nunca se arrependa de fazer o bem e não espere ter a retribuição das pessoas, mas faça o bem por você mesmo para que você se torne a cada dia uma pessoa melhor. Ao sair do restaurante, eu encontrei com duas amigas minhas, duas clientes que estavam passeando no shopping, e elas me falaram: Mário, nós acabamos de falar de você agora, porque nós visualizamos a sua mensagem foi realmente dentro do que nós estávamos conversando naquele momento e daquilo que nós estávamos refletindo sobre a vida, sobre a amizade, sobre fazer o bem. E eu me sinto muito feliz quando a gente pode levar outras pessoas ao processo de reflexão. Eu compreendo que tudo aquilo que pode proporcionar o bem para o outro é salutar que a gente possa desenvolver, é interessante que a gente possa cada dia plantar, e as sementes que a gente planta no solo da nossa existência, as sementes do bem, elas vão ser sim aproveitadas por alguém. Eu tenho o exemplo de um cidadão que ele plantou alguns pés de manga, hoje ele não está aqui entre nós, mas os pés de manga servem para que eu grave meus vídeos. Quando eu gravo meus vídeos lá, eles me proporcionam uma sombra muito boa, uma atmosfera muito legal, e eu penso sempre nesse senhor. Se ele plantasse aquela árvore esperando que ele fosse colher frutos, que ele fosse estar ali presente durante toda a vida, talvez ele teria sido egoísta e não teria plantado. Mas o interessante da vida é você não ser egoísta. Eu falo sempre para as pessoas, talvez a mensagem que você tenha para entregar hoje é a mensagem que alguém precisa. Por isso, na maioria das vezes eu estou esperando um carro para viajar, como nesse momento, e a gente não sabe ficar parado, a gente vai aqui, vai ali, a gente começa a refletir, aí chega um determinado momento que a gente fala: caramba, vamos aproveitar aqui, ao invés de estar conversando sobre a vida dos outros, ao invés de estar falando sobre política, discutindo sobre futebol, vamos lá de frente ao telefone gravar um vídeo, que esse vídeo possa auxiliar na vida de outras pessoas, que esse vídeo possa edificar outras vidas, porque eu acredito o seguinte: a mensagem que você tem e que você guarda pode ser uma mensagem poderosa, pode ser uma mensagem de transformação. E na minha vida eu aprendi a compartilhar. Eu acredito que todos os livros que eu já li na minha vida, eles me trouxeram algum legado. E por que eles me trouxeram um legado? Porque alguém escreveu esse livro, e esse livro estava à disposição para que eu pudesse realmente captar esse conhecimento. A mesma coisa eu leio os livros e transmito o conhecimento que eu adquiri nos livros para vocês aqui através dos vídeos, porque muita gente não tem paciência, muita gente não tem tempo e muita gente não tem persistência para ler. Eu, na minha vida, eu já li vários livros, já perdi a conta. Na minha coleção pessoal, eu possuo mais de 70, 80 livros. Inclusive ontem eu fui em 2 bibliotecas e passei em livrarias, em cafés, e eu falei: caramba, vários livros bons, mas eu falei, a temática dos livros às vezes são os mesmos, e eu não vou mais investir em livros, eu tenho que investir em aplicação de conhecimento. Exatamente isso, eu estava conversando com um amigo meu, Wendel, e ele falou o seguinte: Mário, eu adquiri um livro bom agora. Eu falei: Wendel, quando você terminar essa leitura, você me empresta, porque é o seguinte, às vezes você cria um acúmulo muito grande de informação, e você esquece de colocar em prática tudo aquilo que você já aprendeu. Então o que é que eu quero fazer na minha vida? Eu quero plantar o bem, eu quero entregar sementes que eu já tenho em mãos. Depois que a gente começar o plantio dessa semente, que a gente perceber que a gente está colhendo, aí a gente parte para adquirir mais conhecimento e adquirir outro tipo de semente. Mas por enquanto eu tenho que ter capacidade, eu tenho que ter consciência da semente que eu quero plantar. E qual a semente que eu busco plantar no exato momento? É a semente do conhecimento. Eu falo sempre que você deve sempre fazer o bem. E o bem está exatamente em você conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade entre o bem e o mal, você se torna uma pessoa bem melhor. Mas na maioria das vezes você tem que
ter muita consciência, você tem que ter um poder de reflexão muito grande para que você possa interagir entre essas duas lacunas que é o bem e o mal. Porque a cada dia da sua vida, o bem vai se apresentar, como a cada dia da sua vida, o mal vai se apresentar. E às vezes a gente se sente constrangido. Caramba, eu tenho feito o bem para tantas pessoas, eu tenho me colocado à disposição de tantos amigos, eu tenho ajudado algumas pessoas, eu tenho auxiliado outras. E por quê? Na hora que eu mais preciso, eu não acho essa ajuda, eu não encontro esse apoio. Mas aí é o seguinte, o que você faz tem que ser você para você. Nunca faça nada para o outro, esperando que o outro vá valorizar aquilo que você fez. Nunca ajude alguém esperando que a ajuda que você vai precisar no presente ou no futuro seja ajuda que venha da parte daquela pessoa que você sempre ajudou e que você ergueu. Porque é o seguinte, na maioria das vezes, as pessoas que nos ajudam são as pessoas que não nos conhecem, não é familiar que nos ajuda, não é amigo que nos ajuda, não é irmão que nos ajuda. E a gente tem que ter essa primícia. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Não significa que você vai plantar, você vai colher na mesma árvore. Talvez você plante um pé de manga hoje na Bahia e você se mude para os Estados Unidos. Alguém que ficou aqui na Bahia vai colher essas mangas, mas indo para os Estados Unidos você vai consumir os frutos que outra pessoa plantou. Então, se nós tivermos esse discernimento e essa direção, a gente aprende a crescer, a evoluir como ser humano. E por isso eu tenho essa consciência, eu tenho que fazer sempre o bem. Independente do que aconteça na minha vida, independente do comportamento das outras pessoas, eu não tenho nada a ver como as outras pessoas se comportam. A questão é individual. O crescimento é pessoal. A cada dia que eu faço bem, eu cresço para comigo mesmo, eu cresço pessoalmente falando. Então, você tem que aprender a ser generoso, você tem que aprender a ser recíproco com as pessoas. Independente de como as pessoas te tratam, nunca se nivele abaixo das pessoas. Sempre se nivele igual ou acima. E principalmente as pessoas medíocres. Você não deve dar muita oportunidade para a mediocridade, porque se você discutir com a mediocridade, ela cresce. Ontem eu estava viajando e alguém puxou assunto sobre a esquerda, sobre Lula. Falei, olha, futebol, política e religião não discuto, porque é coisa de gente medíocre discutir. Eu apenas tenho ideias e sugestões. Ou seja, você tem sua linha de raciocínio, seu pensamento, eu tenho o meu. Então, a gente sai de uma discussão quando a gente é inteligente. Quando a gente é medíocre e burro, a gente paga para entrar em uma briga. Então, hoje, eu pago sim. Aqui eu estou disponibilizando meu tempo, meu celular, minha energia, para gravar um vídeo, para orientar você a como ser a melhor versão de você, orientar você a plantar sempre sementes do bem, porque é isso que você vai colher. Valeu? Independente do que façam com você, plante sempre o bem. Sucesso sempre. Uau! Uau!